O mundo nunca teve tão gordo, tão doente e morrendo mais. Por mais que a medicina esteja bem avançada, né, ela anda salvando vidas, estendendo a expectativa de vida, mas nem sempre dá para melhorar a qualidade de vida. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. Transtornos comportamentais, doenças tumorais, muito dessa questão da saúde está relacionada ao estilo de vida, à alimentação. Eu sei que o tema é um pouco amplo, mas no seu ponto de vista, do ponto de vista da alimentação, onde a gente está errando, doutor? Poxa, André, essa pergunta é fantástica. É tão fantástica quanto complexa. Porque, na verdade, onde estamos errando em muitas coisas, né? E estamos errando em muitas coisas, talvez por subestimarmos a importância de cada uma delas. O não entendimento factual, real e crítico do cerne das questões que envolvem a saúde, ele atrapalha a gente até na seleção do que a gente deve dar prioridade ou não. Então eu vejo que as próprias faculdades da área de saúde, elas são deficientes em entendimento sobre o funcionamento de fato do organismo, por exemplo. A gente vê coisas segmentadas, a gente vê pedaços, doenças também a gente vê em pedaços, a coisa não migra muito para o lado do entendimento do todo, e isso atrapalha. Porque isso leva pessoas a equívocos como, por exemplo, olha, se eu comer errado não tem problema, é só eu malhar o dobro que eu compenso, né? Ou então, se eu não durmo durante a semana bastante, não tem problema, no fim de semana eu durmo o fim de semana inteiro e eu compenso. E, na verdade, tem uma coisa que eu gosto de falar que é o seguinte, o que compensa é cheque, pessoal. Hoje em dia nem isso, nem sei se ainda existe cheque, né? O que compensava era cheque. Não existe nada que compense. Um erro seguido de um acerto vão ser dois fatos. Um erro e depois um acerto. Uma coisa não vai compensar a outra, tá? E isso, para mim, é a base do problema, que nos leva a errar em 6 grandes áreas, né? Eu tenho uma publicação em 2014, André, que era um livreto chamado As 6 Coisas que Você Tem que Fazer para Ter a Saúde Fenomenal. Esse livretinho, a gente está prestes agora a lançar uma segunda versão mais completa, mais bacana, né? Num projeto diferente, mas ela traz uma tônica que é a seguinte, que é para finalizar a resposta à sua pergunta. Tem 6 coisas que você tem que fazer. 6. Só 6 coisas que você tem que fazer para você poder sobreviver e para você viver minimamente bem. Você precisa comer, fazer cocô, beber água e fazer xixi, respirar e dormir. Essas 6 coisas são as únicas coisas que, se você não fizer, você não sobrevive. Perfeito? Porque a gente sempre fala, né, André, quando está falando disso, não, mas e o exercício físico? Eu falo, é muito bom que você faça, mas se você não fizer, você vai sobreviver mesmo assim. Estou falando de coisas que são críticas ao ponto da não sobrevivência. São justamente os pontos onde a gente mais erra. Se você parar para olhar, especialmente as questões que sejam consideradas como involuntárias, que de fato são, mas poderiam receber mais atenção, como, por exemplo, a respiração e o sono, a gente não é ensinado, a gente não é educado, a gente não tem um entendimento real, né? Nós temos hoje, pelo menos no geral, no universo profissional de saúde, pessoas que pensam que um intestino saudável é quem faz cocô todo dia. Poxa, né? E eu acredito nisso. Então, como erramos nessas 6 coisas básicas, por haver um não entendimento mais profundo, mais integrado do funcionamento do organismo humano, a gente acaba descambando nesse cenário tenebroso que você descreveu.